o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para o ex-presidente Bolsonaro explicar por que passou 2 noites na Embaixada da Hungria em Brasília. O ministro Moraes é o relator do inquérito que investiga o Bolsonaro e políticos e também militares por uma tentativa de golpe de Estado. No âmbito desse inquérito, no dia 8 de janeiro, o ministro determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente para que o Bolsonaro não deixasse o país. Poucos dias depois, ali, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, Bolsonaro ficou hospedado na Embaixada da Hungria. O fato foi revelado pelo jornal New York Times, que teve acesso a vídeos do sistema de segurança da representação diplomática no Brasil. Segundo a reportagem do jornal, as imagens captadas mostram que Bolsonaro chegou à embaixada no dia 12 de fevereiro, na segunda-feira de carnaval, e passou 2 noites por lá. Na legislação internacional, embaixadas são consideradas invioláveis sob jurisdição de outros países. Então, não pode ser objeto de busca, nem a polícia entrar, nada disso. A não ser que o próprio país faça uma autorização formal para que alguém entre na embaixada. Após a publicação da reportagem, a defesa do ex-presidente admitiu a estadia de Bolsonaro entre os húngaros. No comunicado divulgado à imprensa, os advogados do ex-presidente disseram o seguinte, abro aspas aqui: passou 2 dias hospedados na Embaixada da Hungria em Brasília para manter contatos com autoridades de um país amigo, fecho aspas aqui. O Bolsonaro também falou sobre o assunto. Abro aspas aqui para o ex-presidente Bolsonaro. Não vou negar que estive na embaixada. Sim, não vou falar onde estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de estados pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos de interesse do nosso país. E ponto final. O resto é especulação, foi o que disse Bolsonaro sobre ter passado 2 noites, mesmo tendo residência em Brasília, passou 2 noites lá na Embaixada da Hungria, o que de alguma maneira demonstra que o Bolsonaro está procurando alguma alternativa para algum tipo de situação, porque logo depois dos passaportes terem sido apreendidos, aconteceu isso, ele esteve por lá. Eu já começo com... Você quer quem? Tá me olhando ávido? Vai, quem, Rafael? Eu tava pensando o que eu ia falar para não falar, né? Pra amanhã não precisar me corrigir. 1 minuto, quem? Mas com todos esses fatos que você trouxe, o mínimo da minha leitura que eu faço é que realmente me parece que depois de confiscado ali o passaporte, ele queria ficar de boa, né? Não precisar ali fazer nenhum tipo de operação da polícia, enfim, participar disso de forma, né, como um detento. No entanto, com toda a popularidade dele, ele devia pensar o seguinte: se Lula, com todas as coisas que aconteceram, não fugiu, por que ele iria fugir? Né? Eu acho um ato talvez precipitado da minha parte em dizer que ele é um pouquinho covarde. Talvez. Mas nesse momento, depois desses fatos que você relatou, o histórico, confiscou o passaporte e depois foi lá, passou 2 noites. Peraí, será que ele brigou com a Michelle? Mas ele podia ir pro hotel, né? Pois é. Ou dormir no sofá. Mas não tem justificativa plausível para isso. Ele queria realmente ficar silenciado e aí ninguém pegar ele. Essa é a minha leitura. Então eu acho que foi um ato de covarde, infelizmente. E se for para ser preso, meu querido, joga aqui, ó, no peito e vai ser preso. Regiane. Não, concordo com absolutamente tudo que o Kim disse. Mais uma vez, Kim, você está falando o que nós duas aqui queremos Toca falar aqui. hoje. Tá aí, amigos, hoje nessa manhã. Mas é o seguinte, eu também acho, vamos encarar a situação aí, se tem fatos reais, ele tem que ver mesmo a público e não se esconder, entre aspas, como foi dito aí, né, e não tentar qualquer coisa diferente, a não ser encarar a situação pelo povo que o idolatra, né, e espera alguma coisa dele. Ângelo? Vamos torcer para que ele mude essa... Ele sempre foi assim, né? Covardão, arregão. Aí ele fala, só sai daqui morto. Aí vai procurar uma embaixada lá para ficar sem a Michelle 2 noites, né? Então, torcer para mexer, porque mexer até no Faur. O Faur que dizia que bandido bom é bandido morto, agora está querendo voltar pela cassação do Brazão lá, que mandou matar a Marielle. Quer dizer, já não quer matar, já quer só caçar o mandato. Vê, tomara que isso entre na cabeça do seu Bolsonaro, ele tem um pouquinho mais de como é que fala? Já fez a gente passar muita vergonha enquanto presidente. Está na hora de ficar quietinho. Não enche o saco dos outros países, não. Enfrenta, faz como o Lula, que você, né, passou lá 600 dias preso. Coisa de ser humano. O Estado de Direito é assim que funciona. Pamela Bussolini?
Eu acho assim, deixa ele. É hora dele ficar quietinho, é só deixar ele quietinho, né? O Brasil tá numa situação, às vezes eu fico pensando assim, sabe o que parece? Sabe a ex, assim, quando termina, fica arrependida e fica stalkeando o rapaz, porque tá arrependida, aí fica, com quem que ele tá andando, você viu? O que ele tá fazendo? É o dia inteiro, gente, falando desse homem. Vamos governar. Porque ele dormiu, porque ele não dormiu. Eu nem vou entrar no mérito se ele tá com medo ou não de ser preso. A gente tem aí o processo, as situações, a carteirinha de vacina, agora é móveis que sumiu, móvel que apareceu, cada hora uma coisa, leite condensado, é joia que ganhou, mas ele roubou, né? Mas ele ganhou, mas ele roubou. Enfim, deixa então ele em paz, não é pra ele sair de cena, deixa ele em paz. Agora, com relação a ser preso, sei lá, se ele tivesse com esse medo todo de ser preso, não quero ser preso, talvez ele não teria nem voltado pro Brasil, né? Se ele tivesse com um plano mesmo, de fato, de ficar livre, né? O que me causa estranheza aí, na realidade, fora essas picuinhas, que para mim isso tudo é muita picuinha, né? Como que consegue imagem de uma embaixada dessa, do Ministério da Justiça no Brasil não consegue, enfim, em datas importantes. O que me chama a atenção é o Alexandre de Moraes pedindo explicação por que ele foi dormir 2 dias ali. A decisão dele dizia que ele não podia dormir em determinado lugar, falar com determinadas pessoas. A pessoa não pode transitar pelo país mais, tem que ficar dando satisfação. Olha o ponto, as pessoas não estão se atentando nisso. O cara quer satisfação, por que ele foi dormir? E se ele foi lá buscar apoio internacional? Apoio ideológico mesmo ali na pauta dele, na situação que ele está vivendo. Ele tem esse direito, concordando ou não, a gente não vive numa democracia, ele tem esse direito de buscar apoio internacional. Agora, para páreo internacional, ele tem bastante amigo, né? Tá meio estranho, porque ele não era o páreo. Enfim. 2 dias para achar um amigo. Calma. Daniel Matos. Paulo, estranho, né? Primeiras imagens vazarem, né? Pro New York Times. Então, alguém ali na embaixada... Alguém entregou, furou o pneu ali e entregou o cara. Ali já dá para ver que teve algum probleminha, né? E aí, quando a gente fala assim, ontem o Bolsonaro, né, o nosso ex-presidente, a hora que ele saiu do evento de São Paulo, custava dar uma resposta um pouco mais amigável, né? E o repórter perguntou para ele, era só ele responder o porquê dele ter dormido na embaixada. Ele já deu no meio do cara e aí cria mais confusão. Claro que existe todo um histórico dele, né? Por que dormir lá? É um ex-presidente, tem que se explicar e tudo. Mas eu acredito que essa briga, né? Seria tão simples. Acho que se ele sair do evento ontem de São Paulo, a hora que o repórter perguntou o que ele dormiu, ele responde, acho que teria amenizado muito as críticas. Então ele já deu no meio do repórter, aí o povo que é Bolsonaro já gosta do que ele faz, Edita gosta e desse posta. tipo, e quem é do outro lado também. Aqui, como falaram, se ele for preso, ele sai, candidata e ganha. O Lula fez isso, foi preso, ficou 600 dias, saiu da cadeia e se elegeu. Então, o Bolsonaro, um pouquinho mais de calma, que a gente sempre pede nessa paciência, essa tranquilidade, para que venham as respostas. Eu não vejo também, não consigo entender o porquê do cara dormir 2 noites lá. Mas aí ele, com um pouquinho de coerência, ele poderia responder até para... Tem muita gente querendo saber agora, né?